Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Vou compartilhar aqui com vocês. Na nossa aula de hoje, que é de língua portuguesa, nós iremos abrir o livrinho didático na página 181, que é pontuação, modos verbais, na página 204, e na página 205, que é o tempo verbal presente, e na página 215, que é tempo verbal passado. Vamos lá? Então, gente, começando aqui por pontuação, vamos ver um pouquinho, né? O que é pontuação. Então, gente, pontuação, sinais de pontuação, são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de forma diferente, suas intenções também são diferentes. E quais são esses sinais de pontuação, professora? Temos o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, reticência e travessão. E o ponto final é colocado ao final da frase, indicando o final dela, e é usado em frases afirmativas e negativas. Já o ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. O ponto de interrogação é indicado para as frases que expressam uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, no final da frase, nós usamos o ponto de interrogação. E os dois pontos? Esse é um sinal que pode ser usado em várias situações, né? Ele pode apresentar uma enumeração, uma lista, e pode apresentar a fala também de um personagem. A vírgula é utilizada para a separação de elementos dentro de uma mesma frase. E a reticência são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Já o travessão, ele é utilizado antes da fala de uma pessoa, né, de um personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. E passando aqui no livrinho didático de vocês, na página 181, pontuação, né? Releia a seguir alguns trechos retirados do texto dramático, A Fada que Tinha Ideias. Então, vamos ler Fada 1. Mas, querida, tapete mágico é muito útil. Que diferença faz se tem voz ou não tem voz? Fada 2, é mesmo. Aí a Fada 3, tem que ser amanhã bem cedinho. Então, além do travessão, que separa o nome da personagem da fada, no primeiro trecho, é possível observar três sinais de pontuação. E quais são eles, gente? A vírgula, o ponto final e o ponto de interrogação. E o último sinal de pontuação empregado no primeiro texto. Ele marca o início da fala do personagem ou indica que a fala do personagem é uma pergunta. Então, ele indica que a fala da personagem é uma pergunta. E na letra C, com que função as vírgulas foram empregadas no primeiro trecho? Então, gente, elas foram empregadas com a função de separar o vocativo do resto da frase. E qual é o nome do sinal de pontuação utilizado no final do segundo trecho? Com que função? Então, há reticências, né? Que foram usadas para expressar que a personagem tinha algo a mais para falar. E como se chama o sinal de pontuação utilizado no final do último trecho? É exclamação, e indica um entusiasmo. Então, agora nós vamos para... Passa aqui. Modos verbais, não é isso, gente? Vamos lá, o livro de vocês. Na página 204 e 205. Então, modos verbais, gente, eles indicam as maneiras como os verbos se expressam. E quais são esses modos verbais?
É um indicativo que exprime fato, certeza. Exemplo, discursa muito bem. Subjuntivo, que exprime desejo, possibilidades e dúvidas. E o imperativo, que exprime ordens, pedidos, né? São esses três: o indicativo, subjuntivo, os modos verbais são três: indicativo, subjuntivo e imperativo. E o modo indicativo, professora? O modo indicativo, ele manifesta ação habituais, né? Bem como expressa tanto fatos presentes como passados ou futuros. Exemplo, caminho todas as manhãs. Então, isso acontece, né? Se eu caminho todas as manhãs, caminhei ontem à noite. Então, aconteceu. E caminharei sábado à tarde. Então, acontecerá. E o modo subjuntivo manifesta desejos ou hipóteses no tempo presente, bem como no passado ou no futuro. E o modo imperativo, ele manifesta ordens ou pedidos de forma afirmativa e também de forma negativa. Então, se vocês quiserem dar uma pausazinha para passar esse conteúdo dos verbos, dos modos dos verbais, então vocês passem para o caderno de vocês. E aqui na página 204, nós vamos ver os modos verbais. Observe as cenas a seguir e responda as questões. Hoje, olha, a cena A, hoje vou me divertir, né? A menininha está dizendo que hoje ela vai se divertir. Na B, o menino fala, talvez eu vá ao parque amanhã. Na C, alunos, tem a professora, né? Alunos leiam um poema, hora do poema. Então, em que fala é possível identificar uma dúvida ou possibilidade? Então, no B, né? Que o menino fala que talvez ele vá ao parque. E que fala expressa um pedido ou uma ordem? A da professora, né? A letra C. E qual fala indica um fato, por certo? A letra A, que ela está dizendo que hoje ela vai ao cinema. E que palavras presentes nas falas ajudaram você a encontrar as respostas das questões anteriores? Quais foram as palavras? Os verbos. E o que é possível perceber quanto a atitudes das falantes nas cenas acima, né? Porque a forma do verbo ajuda a indicar atitudes diferentes, né? Por exemplo, na cena A, a atitude do falante expressa uma ação certa, que ela vai. Na B, a ação é incerta. E na letra C, é uma ordem ou um pedido. E passando aqui para os tempos verbais, na página 205, que é o tempo verbal presente, e tempo verbal, gente, é 3 também, que é presente, passado e futuro, que indica quando ocorre ação, estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Então, no tempo presente, ele não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes. Então, vamos lá? Relê o parágrafo da reportagem na escola quilombola, né? O resumo de tudo isso é que muitos quilombos existem até hoje e muitas crianças dessas comunidades agora fazem parte da escola quilombola. Então, analise as duas formas verbais em destaque no parágrafo. E quais são as duas formas verbais em destaque? Existem e fazem. E em que modo elas estão? Elas estão no modo indicativo, né? Pois elas indicam o quê? Uma certeza. E a respeito dessas formas verbais, marca o X na informação correta. Então, a informação correta, gente, é essa daqui, ó. No terceiro e último quadrinho, que elas expressam ações que estão acontecendo. E passando para a página 215, que nós vamos ver o tempo passado, que ele exprime um fato que ocorreu antes do momento da fala. Então, vamos reler aqui, né? O primeiro parágrafo do conto popular, O Pescador e o Anel. Era uma vez, muito tempo atrás, um chefe de tribo que caçava muito bem. Ele tinha um filho que amava ternamente e a quem ensinou todos os segredos da caça. Essas formas verbais expressam ações, o que, gente? Expressam as ações, que no terceiro e último quadrinho, que aconteceram antes da fala do narrador, que aconteceu no tempo passado. E comparando as formas verbais a seguir, e cada uma delas informações correspondentes.
Então, caçava indica uma ação habitual que costumava ser praticada no passado. E ensinou indica uma ação no passado realizada durante um período pontual momentâneo. Então, gente, por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima aula.